Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. O US Open 2021 certamente foi um dos melhores Grand Slam, pelo menos desta última década. Muitos jogos masculinos indo ao quinto set, 4 horas de duração, recordes superados e uma chave feminina extremamente competitiva e que terminou com essa grande surpresa de termos duas jovens tenistas muito pouco conhecidas do público decidindo o título com um tênis de primeiríssima qualidade. Claro que talvez o US Open teria terminado de forma espetacular caso a final masculina entre Daniil Medvedev e Novak Djokovic tivesse sido um pouco melhor, um pouco mais emocionante, né? Djokovic infelizmente não conseguiu se libertar da pressão toda que ele vinha sofrendo, não jogou um grande tênis na final, aliás, não jogou um grande tênis durante o torneio inteiro, mas especialmente na final ele teve muito abaixo do seu padrão normal, né? Errando muitas devoluções, trocas de bola, sacou bem em alguns momentos e fez excelentes voleios, porque foi um recurso que ele arrumou naquele momento para poder competir com o Medvedev, que era muito superior nas trocas de bola. Então faltou mesmo para o US Open terminar com chave de ouro uma grande final masculina que não tivemos. De qualquer forma, ninguém pode discutir, o Medvedev foi o campeão merecidíssimo pelo tudo que ele jogou durante as 2 semanas, pegou uma chave realmente tranquila, poucos jogos difíceis, foi pegar apenas Daniel Evans e Felix Aliassime de cabeças de chave, não eram jogadores tão expressivos, não tem histórico de Grand Slam expressivo. Djokovic teve muita dificuldade ao longo da sua trajetória e pegou jogadores mais qualificados, principalmente o Zverev, que o levou a 5 sets e exigiu sim, aí esse foi o jogo que o Djokovic melhor atuou, principalmente no quinto set, em que aí o físico dele fez diferença, o seu poder mental fez grande diferença e a gente achava que ele iria transferir isso para a decisão, o que acabou não acontecendo. Também, para resumir este US Open, eu levantei alguns dados interessantes aqui, não saiu ainda o número definitivo de público, mas até os 10 primeiros dias de torneio, estão faltando um pouquinho para terminar, a USTA reconheceu que houve uma queda de 19% de público em relação a 2019. Lembrando que em 2020 não houve campeonato, não houve público no campeonato disputado. Então, uma queda de 19%. A USTA, obviamente, culpou a pandemia, principalmente o medo de muitas pessoas de fazer ainda uma viagem internacional, mas também lembrou que houve ausência de grandes nomes, Federer, Nadal e Serena principalmente. A USTA também fez 7.500 testes de coronavírus, tanto nos jogadores como em todo o staff e todas as pessoas que cruzaram ali, estiveram trabalhando nesse período no US Open, e o percentual de testes positivos foi de 0,47%, portanto percentual bastante baixo, e ainda o USTA reforça que isso aconteceu no começo do torneio, né? Depois dos 2-3 primeiros dias não houve mais nenhum caso detectado, felizmente. Ainda assim, o US Open terminou com críticas, né? Eu li várias na internet e concordo com algumas delas. Uma bem para o público local, né, que nos primeiros dias, por causa desses testes exigidos ali na entrada e tal, faziam filas de 2 horas de espera para entrar no complexo, né? Isso realmente atrapalhou muito. Também houve muita crítica para a organização. Naquele dia do que o tornado passou em Nova York, já era uma coisa conhecida, já era uma coisa prevista, tanto que naquele dia os organizadores puxaram toda a rodada para parte do começo do dia, para tentar evitar o problema da chuva no final, mas sabendo disso, eles não liberaram o público e principalmente os jogadores com alguma antecedência, e isso causou grandes transtornos, né? Por exemplo, a Angelique Kerber, ela conseguiu sair de Flash-Meadow às 4 da manhã. Ela estava com o jogo programado, o jogo dela até nem aconteceu naquele dia, mas ela não conseguiu sair em função da confusão toda que estava em Nova York, em tudo congestionado, parado. Então ela saiu às 4 da manhã do estádio. Mas a principal crítica que eu acho que a organização sofreu e que eu concordo plenamente é o absurdo de a chave ter sido sorteada, a chave masculina e feminina de simples, ter sido sorteada sem nenhuma publicidade.
Obviamente não teve público para ver, nem jogadores, nem jornalistas, a rádio oficial não transmitiu e nem um sorteio virtual que todos os grandes lãs fazem, né? Até com algumas festas aí, com presença de jogadores e tal, mostram o sorteio realizado. Hoje, quase todo sorteio já é eletrônico, né? Que se coloca todos os outros jogadores que não são cabeças de chave na tela, todos eles são distribuídos num apertar de um botão, e os cabeças depois vão sendo distribuídos, que é ali que tem a principal emoção. E o US Open fez isso outra vez totalmente escondido. Chegou a 1h e simplesmente divulgou a chave já sorteada, né? Realmente não é uma atitude que combine com a modernidade do US Open e com aquilo que a gente espera da organização. Tomara que eles revejam isso para 2022. Por fim, o pessoal está muito me perguntando, tanto no blog como aqui no site do Tênis Brasil, sobre a possibilidade de ainda o Medvedev lutar pelo número 1 do mundo em 2021. Olha, em função de todas essas alterações feitas no ranking nos últimos tempos, até é possível sim o Medvedev alcançar o Djokovic, matematicamente falando. Eu particularmente considero um absurdo um tenista ganhar 3 Grand Slam e ser final do quarto, quer dizer, fazer praticamente o máximo possível nos 4 Grand Slam e não ser o número 1 do mundo, né? Para mim isso não cabe na minha cabeça, mas matematicamente ainda é possível. Por quê? Vejam só, o Djokovic tem 12.133 pontos. Hoje ele aumentou o total dele em função dele ter melhorado o resultado em relação a 2019. Ele defendia 180 pontos e somou 1.200. Então ele subiu para 12.133 e ele tem a defender ainda de hoje até o final da temporada, na ordem crescente de pontos, 1.000 no Masters de Paris, 500 em Tóquio, que não vai ser realizado, 400 do ATP Finals, 180 de Xangai, 90 de Viena e 23 de Indian Wells. A gente ainda não sabe qual é o calendário que o Djokovic vai fazer, mas vou dar apenas um exemplo. Desses 2.133 pontos, se o Djokovic confirmar nessa defesa dele 1.193 dos 2.193 que ele tem a defender, ele perde, portanto, 1.000 pontos e terminaria o ano com 11.133. Isso daria, sim, possibilidade matemática do Medvedev ultrapassá-lo. O Medvedev tem muito pouca chance de somar pontos, né? Quer dizer, estou falando nisso, mas o Medvedev tem que fazer assim, um final de ano espetacular. Ele defende o Finals, 1.500 pontos, ele defende Paris, 1.000 pontos, ele defende Xangai, 1.000 pontos, que não vai acontecer, mas ele vai já ter Indian Wells, que ele pode compensar. O Indian Wells não aparece na lista dele, então ele pode, em vez de defender Xangai, ganhar Indian Wells, ele defende os 1.000 pontos. Ainda teria que defender São Petersburgo, que são mais 250 pontos, e ganhar Viena, em que ele fez só 90, e aí ele faria 500. Ou seja, ele tem que ganhar tudo. Nós estamos falando em 5 torneios, pelo menos, para ele ganhar. Não é uma tarefa tão fácil assim, mas aí sim, ele chegaria a 11.190 pontos e teria uma chance de superar o Djokovic. Claro que se o Djokovic não jogar mais nada, resolver encerrar a temporada dele por cansaço e tal, aí o Djokovic tem um risco maior, porque, como eu disse, ele defende até o fim do ano 2.193 pontos. Pois bem, posto tudo isso, vamos aí ao convidado desta semana do podcast Tênis Brasil, Léo Azevedo. Léo Azevedo foi um grande treinador, treinou vários jogadores importantes, passou uma grande temporada fora do Brasil, trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou na Europa, uma grande bagagem, e agora está voltando ao Brasil. Ele é o head coach do núcleo do RTB, o Rede Tênis Brasil, aqui em São Paulo. Léo Azevedo vai conversar com a gente muito sobre o US Open, mas também sobre o que ainda podemos fazer de bom no tênis brasileiro, na base e na transição para a carreira profissional. Léo Azevedo, antes de mais nada, quero agradecer a sua presença aqui no podcast Tênis Brasil de novo, né? Lá no comecinho do podcast nós batemos um papo aqui, quando você contou um pouco das estruturas dos lugares que você estava visitando pelo mundo, mas hoje mais importante ainda é você estar de volta ao tênis brasileiro. Muito importante para o tênis brasileiro hoje ter esses grandes nomes de volta, a tua experiência toda, mas eu vou deixar para falar sobre tênis brasileiro no finalzinho da nossa conversa, né? Eu quero começar primeiro te agradecendo estar aqui e segundo, para a gente falar um pouquinho do US Open e do que nós vimos lá. Combinado, Zé. Obrigado pelo convite e estou à disposição aqui para um bate-papo. Eu acho que a primeira coisa interessante, obviamente, para a gente focar aí no Medvedev, o grande campeão, né, um campeão de certa forma não inesperado, né, mas assim, a forma com que ele ganhou foi completamente inesperada, né?
na final com o Djokovic, mas eu queria explorar assim, uma questão talvez um pouco mais técnica, tática do que a gente viu nesse US Open, e eu acho que o Medvedev representa um pouco isso. Aí a minha sensação, obviamente você pode discordar à vontade do que eu achei, mas eu acho que nós vimos aí uma importância cada vez maior para o saque nesses grandes jogadores. Então, o primeiro saque tem sido extremamente definitivo, a quadra estava muito rápida, né? Então o primeiro saque foi algo muito importante, mas a devolução também. E o Medvedev hoje representa muito isso, né? Um grande saque e um grande poder de devolução, mesmo jogando lá 6 metros atrás da linha, a la Rafael Nadal. E o fato de ele ser um cara muito alto, né? 1,98 m, né? É uma altura relativamente alta para o tênis, mas com uma movimentação, a cobertura de quadra muito grande. Então eu queria saber de você, o que é que você acha dessas questões e principalmente se isso tende a ser, é uma tendência para o tênis masculino moderno. Já pede um sacador faz tempo, então já faz tempo que tem que sacar bem. Se você vê mesmo o Nadal, que dos três é o que pior sacava, melhorou muito o saque nos últimos anos. Djokovic melhorou muito o saque. Federer sempre sacou bem. É difícil você se meter ali sem ter um saque como arma. E o Medvedev, acho que reafirma isso. Difícil você ganhar um Grand Slam, difícil você chegar ali onde ele está sem um bom saque. Para mim, o recado que jogadores como o Medvedev dão, e que na UFC a gente sempre tentou ver isso na hora de recrutar jogador, é que tem que ser bom atleta hoje em dia. Você combinar a altura. É incrível um cara de 1,98 m se mexer tão bem como ele se mexe. Ele se mexe muito bem. Ele é muito elástico, né? Às vezes o cara é grande, mas ele tem envergadura alta, ele muita elasticidade, ele joga muito bem correndo. Eu acho que se a gente visse há 10, 20 anos atrás, a altura era uma qualidade, mas todo mundo, o cara é alto, mas não se mexe tão bem. E digo mais, o Opelka se mexe muito bem. Aliás, eu ia te comentar disso. Eu vi muito bem esse Opelka, esse é um grande exemplo também, né? Cara de maior ainda que o Medvedev, né? 2,8, mas se mexe muito bem para a altura dele. Então, acho que cada vez mais a gente vai ver jogadores muito altos, mas com uma mobilidade muito boa, que não vai ser o buraco do jogador, é alto, mas se mexe mal. Acho que o Medvedev é o grande exemplo disso, e acho que o Opelka também. O Opelka é um cara que se mexe bem, tem bons golpes. Antigamente esses caras eram saque. Você vê o Opelka jogar, eu acho um belo jogador de tênis, se mexe bem. Acho que o futuro do tênis está para a gente ter esses jogadores cada vez mais crescer a altura, mas com boa mobilidade. O próprio Zverev melhorou um pouquinho nisso, né, Léo? Sim, o Zverev se mexe bem também. O problema é que o Zverev antigamente jogava muito atrás, né? Agora ele está jogando mais agressivo. Eu acho que esse é o futuro do tênis. A gente vai começar a ver melhores atletas cada vez mais altos, com mobilidade, boa flexibilidade. Acho que o tênis moderno tem por aí. O jeito de treinar um cara de 1,98 m, de 2 metros, para se movimentar em quadra é diferente dos demais? Tem segredos aí para se cobrir, não? Eu acho que talvez tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com o corpo, né? A recuperação de um cara que tem 2 metros é diferente, o impacto nas articulações é diferente. Mas se fosse 10, 20 anos atrás, a gente falaria, não, vamos treinar mais começo de ponto. Quantos rallies o Medvedev jogou de 20 bolas, 15 bolas? Então, acho que tenisticamente não tem muita diferença, não. Porque o tênis moderno se joga assim hoje, muita atenção no começo do ponto, tentar pegar a iniciativa o quanto antes, sacar bem, devolver bem. Talvez esses caras mais altos precisam ter um pouquinho mais cuidado com o corpo. Eu acho que talvez, principalmente na idade de crescimento. Eu lembro que o Opelka, quando tinha 14, 15 anos, treinava um pouquinho menos que os demais, porque demora mais para o corpo recuperar, os espichões que eles dão são maiores. Acho que depois que você chega lá, isso, toma mais conta do corpo. Acho que tenisticamente falando não tem muita diferença. É lógico, você sempre vai treinar um jogador de acordo com o estilo que ele tem. Você não vai treinar o Schwartzman como você treina o Isner. Agora, acho que as ideias básicas do tênis moderno estão ali para todos. O Schwartzman também, do jeito dele, tenta pegar a iniciativa o quanto antes. Defende bem, tem que defender bem. Do jeito dele, do jeito que ele saca, ele tenta ganhar o máximo possível de pontos com o saque. Então, acho que essas ideias básicas do tênis servem para todo mundo.
E a devolução ganha uma importância grande, quer dizer, já tinha uma importância muito grande, a devolução evoluiu muito, né, com os equipamentos novos, mas a gente sempre tem aquela cabeça que numa quadra dura, quadra rápida, você deveria jogar um pouco mais perto da linha para tirar o tempo e tal, e o Medvedev faz exatamente o oposto, né? Ele vai lá pro fim tá? O Djokovic até aproveitou bem isso na final, né, indo mais à rede, né, tentando variar, porque ele não estava conseguindo ganhar ponto no fundo de quadra. Mas o Medvedev consegue jogar muito atrás e ainda assim cobrir muito bem principalmente as bolas anguladas, né? Ele consegue cobrir isso muito bem, né? Eu acho que o grande devolvedor, ele consegue fazer os dois, né? Sair, jogar lá de trás quando precisa ou quando quer e atacar. Eu não me incomodo tanto com a devolução ser tão de trás. Eu acho que o importante para o ouvinte aqui do podcast, para a gente ver, é o seguinte: a devolução ser de trás, mas se o jogador para a segunda bola conseguir estar perto da linha, não tem problema. A questão é que muita gente, de nível, não nesse nível pior, você devolve atrás e fica atrás. Quem devolve atrás hoje em dia bastante? Vamos colocar os dois exemplos, o Nadal e o Medvedev. Só que eles devolvem tão bem, tão profundo, que na segunda bola eles já estão onde deveria estar. O problema é que para devolver ali, a devolução tem que ser muito boa, tem que ser muito fundo. Você tem que dar para você a chance de estar perto da linha a segunda bola. E os dois conseguem fazer isso. Ontem, na hora que eu vi o Medvedev devolvendo tão atrás do segundo saque, eu falei: difícil você dar tanta corda pro Djokovic assim, mas ele está devolvendo tão bem que o Djokovic não conseguia. Ele já neutralizava o Djokovic com a devolução. Então, para mim, o grande segredo é, depois da devolução, conseguir estar na posição que ele quer estar. E ele consegue isso muito bem. Uma coisa também que me chamou bem a atenção, principalmente vendo o Medvedev e o Zverev. Zverev eu já tenho chamado isso a atenção desde o começo do ano lá na Austrália, né, desde a ATP Cup de Australia Open, e eu vi o Medvedev fazer muito também no US Open, também um pouco em Toronto, forçar muito o segundo saque. Medvedev várias vezes ontem sacou a 200 por hora o segundo saque, quer dizer, inclusive fez muitas duplas faltas justamente por isso. Zverev também. Você também acha que isso pode ser uma tendência? Vamos lembrar que Kyrgios faz essas coisas e tal, mas uma coisa meio maluca, não é uma tática, né? Não, eu acho que os bons sacadores, cada vez mais é menor a diferença entre primeiro e segundo saque. Mas a gente vê que é um primeiro e um segundo. Sim. O Zverev, quase sempre eu acho isso que é desespero, porque ele tá sacando muito melhor, mas ele não confia no saque dele porque ele sempre sacou mal, pro tamanho dele. Então, e o Medvedev ontem, você vê que foram alguns momentos, eu acho que é meio desespero ou meio não quero jogar o ponto, na minha opinião. Porque um 30 iguais, você sacar um saque a 200 por hora, eu acho que ninguém muito sem consciência faz isso. Eu acho que ajuda a posição que ele teve ontem de ser franco atirador, ajuda a jogar com um cara que devolve muito bem saque. Para mim isso é mais desespero e não querer jogar o ponto do que uma tática. De novo, porque a gente está vendo que tem muito... A gente já falou de 3 caras hoje. Que sempre teve muita dificuldade com o saque. Esse ano que ele está sacando melhor, mas sempre teve muita dificuldade, que foi o Zverev. Então era uma forma para mim de ele não jogar o ponto. O outro, que é um louco, que é o Kyrgios, então ele faz isso. E o outro, que é um cara que está chegando aí sem ter muita coisa para perder, mas que também tem o ponto de loucura dele. Para eu ver isso como uma tendência, eu gostaria que um jogador mais equilibrado mentalmente fizesse isso. Olha que a gente vê isso, o Nadal fazendo mais, o Federer fazendo mais, Djokovic, o Thiem, aí sim eu veria como uma tendência. Hoje em dia eu acho que é mais uma maneira de tirar a pressão de cima. O Medvedev parece um cara feito para jogar bem na quadra sintética, na quadra rápida, né? Ele não tem muito resultado nos outros pisos. Você acha que ele pode ainda jogar melhor no saibro? Ele até jogou bem uma temporadinha aí no saibro, 2019, que ele até foi bem em Monte Carlo, ganhou do Djokovic, aliás, em Monte Carlo. E na grama ele até se vira, né? Perdão, Léo. O último Roland Garros ele jogou bem. Jogou bem também, exatamente. Você acha que ele consegue adaptar isso, não? Eu sempre acho que o bom jogador consegue jogar bem em todas as quadras. Logicamente é um jogador feito pra quadra rápida. Ele não gosta que a bola suba muito, ele joga muito bem com a bola na cintura, é um cara que joga mais plano. Eu não acho que ele vai ser um cara favorito para Roland Garros. Eu não acho que tem gente muito melhor que ele no saibro, mas eu acho que é um cara que não vai ser um cego no saibro. Eu acho que vai... ele joga bem, ele compete muito bem. Ele é novo, ele vai conseguir fazer os ajustes necessários, mas não é o habitat natural dele. E tem outra coisa, às vezes você joga a mão no lugar, mas você gosta, ele não gosta, né?
Esse é outro ponto que eu não acho que ele jogue tão mal, mas ele não gosta. É um cara que não se diverte jogando ali, né? Não. Mas eu acho que ele, com o tempo, ele vai incomodar mais o Sábio, sim. Léo, para falar também um pouquinho do tênis feminino, né? Nós vimos aí uma final totalmente surpreendente, duas jogadoras novas, pouquíssimo conhecidas no circuito, mas jogando um tênis de primeiríssima qualidade, e uma tendência, né? O US Open tem mostrado aí campeãs diferentes o tempo inteiro. E eu queria saber de você se você vê também uma tendência no tênis feminino um pouco diferente, quer dizer, aquele jogo firme de primeiro saque, primeira bola, bater reto, Serena, Osaka, Sharapova, todo esse circuito todo, a Sofia Kenin, todos esses jogadores têm esse tipo de padrão. De repente vem a Barty, que vira número 1 do mundo, jogando de uma maneira bem diferente, e nós tivemos campeãs do próprio US Open, com a Andreescu, e agora essa final incrível da Raducanu com a Gabi Fernandes. Então, e um jogo mais bonito, né? Vamos dizer bem claro, assim, um jogo mais variado, né? Eu acho que o tênis feminino sempre está em anos um pouquinho atrás do masculino. Então, por exemplo, tem uma época, o masculino, o saque virou muito importante. Daqui que a gente viu, o saque começou a ficar muito importante com as mulheres também. O que a gente começou a ver? Pliskova, Madison Keys, a Serena sempre sacou muito bem. Então, mulheres que sacavam bem, e como homem, importância no primeiro saque. Daí que a gente começou a ver nos homens muita variedade, jogador mais completo. A gente está começando a ver isso agora. Então, se a gente pegar para ver, a Barty não é uma jogadora de força, uma jogadora que sabe variar bastante. A Sofia Kenin também não acho que dá deixada, sobe a bola, dá slice, também é outra aqui, e não é grande. Daí você vê a Andreescu, mesma coisa. Agora a gente viu essas duas que sabem jogar. Então acho que tá indo pro lado masculino de ser o jogador mais completo também. Acho que o próximo passo feminino é o passo que tá no masculino agora, de ter cada vez mais jogadoras mais altas e que se mexem bem. Eu acho que o tênis feminino tá muito gostoso de ver, porque você viu a Leila Fernandes. A Leila Fernandes é uma jogadora que não tem muita força. Nada. Mas joga muito bem de posição, taticamente é muito inteligente, contra-ataca bem, sabe mudar a velocidade do jogo. A Raducanu, vai de esquerda, é uma direita um pouquinho mais de homem ali, joga muito bem, saca bem, né, ponto pro saque. Eu acho que a tendência é cada vez mais a gente vê jogadoras mais completas e com habilidade de fazer mais coisas do que puramente força, que era o tênis feminino da 10, 5 anos atrás, que era baseado principalmente na força. Acho que a gente vai ter a força mais aliada a mais ferramentas para mudar o jogo. E o slice, a deixada, jogadores que chegam bem na rede. Acho que cada vez mais o nível feminino vai ficar mais gostoso de ver. Tá muito legal de ver o tênis feminino. A Raducanu, aliás, jogou assim bem um tênis masculino, entre aspas, né? Assim, evolução firme no centro da quadra, usando paralela, indo para a rede, transição para a rede, voleando extremamente bem, aquele voleio clássico, bonito, sim, né? Sim. Ela jogou bem nesse estilo, né? Eu acho que tá ficando mais parecido os dois tênis, né? De novo, o homem ainda tem mais força, ainda ganha mais pontos de graça pro saque. A gente vê mais essas direitas um pouco não tão retas. A gente vê mais slice, a gente tá vendo um pouco mais de deixada, a gente vê gente que se mexe bem. Por exemplo, eu acho que uma jogadora como a Pliskova, a gente vai ver cada vez menos. Uma jogadora que é alta, joga muito bem, mas se mexe muito mal. Acho que o futuro do tênis é ter essas jogadoras altas que pegam bem na bola, mas que se mexem bem. Acho que daqui a pouco a gente vai começar a ver Medvedevs mulheres. Mulherada alta, mas que se mexe bem, que tem habilidade de jogar correndo, o que a Pliskova não tem, né? Léo, você volta ao Brasil, graças a Deus, você traz de volta aqui pra gente toda a tua experiência internacional, e eu queria até usar essa sua experiência aí para que você contasse um pouco pra gente, principalmente porque você está falando bastante do tênis norte-americano. A gente está vendo uma tendência dos Estados Unidos novamente colocarem jogadores, mulheres, homens novos e jogando super bem. Nós temos agora o Brooksby, né? Jogando super bem, um jogador que obviamente tem umas deficiências, mas já é um outro estilo, o próprio Opel, como você citou, as meninas nem se falam. Então, o que está se fazendo na base nos Estados Unidos, na base na Europa, principalmente? Nós vemos a Itália, um tênis espetacular, né? Cheio de gente no ranking, com também uma variedade grande de estilos, né? O que é que tem lá na base desses lugares que nós podemos trazer aqui para o Brasil e melhorar a nossa base?
Eu acho que quando a gente fala da base é mais o que foi feito do que o que está sendo feito, porque esse pessoal é tudo resultado do que foi feito há 10, 5, 8 anos atrás. Os Estados Unidos, como está falando do Opel Catal, eu tive a sorte de chegar lá no começo dessa nova filosofia, eles apostaram em atletas. Então a gente ia para torneio para procurar bons atletas, quando tinha 11, 12 anos, então gente que era alta, que se mexia bem, a gente via a família, se os pais eram altos, se os pais foram atletas, então a aposta foi essa. E se a gente vê essa camada americana, todo mundo tem mais ou menos esse perfil. Tiafoe, Opelka, Tommy Paul, Taylor Fritz, Sebastian Korda, Madison Keys, Sloan. A Sonia Keane não é tão boa atleta, mas a maioria ali são boas atletas. Aqui ganhou o Montgomery, que ganhou o US Open Junior, sim, bom atleta. O Brubski é um cara que joga um tênis super ortodoxo, mas bom atleta e entende muito do tênis. Então ali a aposta da base foi, vamos pegar bons atletas. Por quê? Quem é bom atleta joga bem qualquer esporte. Quando você joga bem, você tem muito mais chance. Então o tênis nos Estados Unidos sempre perdeu. Bom, o basquete só tem bom atleta, futebol americano. Então ali qual que era a estratégia? Vamos tentar manter bons atletas no tênis, ou seduzir os bons atletas com o tênis. Em certo nível conseguiram. Tem muitos bons atletas jogando tênis, e acho que se eles mantiverem essa aposta do jeito que o tênis está indo, que é de novo cada vez mais físico, cada vez pedindo mais gente que se mexe bem, forte, com elasticidade, acho que os Estados Unidos têm tudo para manter não a hegemonia, porque não tem mais hegemonia, mas para manter o que eles têm de hegemonia de número de jogadores, né? Sim. Feminino, acho que tem, cada Grand Slam são 14, 15 na chave principal, o masculino também tem esse caminho. Essa foi a escolha deles. A Itália escolheu apostar em torneio. Então, em vez de fazer centro, eles fizeram duas coisas. Vamos ser o país com o maior número de torneios futures no ano, vamos ser um dos países que tem mais torneios júniors no ano, e vamos ser o país que tem mais challenger no ano. Como ajuda isso? O jogador que não tem dinheiro consegue ficar ali dentro. E a competição interna é muito grande. Então isso motiva, um vai puxando o outro, puxando o outro. E em vez de criar o centro, eles deram o dinheiro para o jogador ficar com o treinador onde queria ficar. Então o Sinner, eu tô bem com o Piatti, mas eu preciso tanto, tá bom, toma aqui o dinheiro. O Musetti, eu tô bem com o treinador dele. Não centralizaram, mas ao mesmo tempo centralizaram porque os jogadores jovens estão sempre no mesmo lugar jogando os torneios. Essa foi a aposta. Então eu acho que é uma mescla de políticas que podia ser adotada. E a Espanha e a Argentina tem jogadores, não tem uma federação forte por trás, mas tem jogadores que treinam no mesmo lugar. Então acho que o que a gente precisaria no Brasil é ter a sorte de pegar bons atletas para jogar, apostar em bons atletas. Acho que com a economia melhorando, tentar fazer mais torneios para que o pessoal jovem não pare de jogar ou não desista pela contrafeição financeira. Até porque a gente é um país continental e é caríssimo para viajar dentro do país. E, de alguma maneira, tentar algumas vezes por ano juntar os melhores jogadores em algum lugar. Que se não tivesse um lugar, seriam os torneios, né? Se tiver muito torneio aqui, a molecada nova, boa, vai estar no mesmo lugar. Essas não seriam as minhas ideias para isso que o pessoal de fora está fazendo. Vamos falar do Canadá. Aliás, esqueci de se comentar você do Canadá, e eu acho que o Canadá talvez seja uma outra ideia dessa todas que você falou para mim, né? Que na verdade o Academy parece ter investido no centro de treinamento. Fez também esse trabalho de escolher os melhores jogadores, né? Que eu acho uma coisa meio essencial, mas de repente eles fecharam no centro de treinamento, né? Seria uma outra modalidade de investimento que eles fizeram? Mas o Canadá não fez muito isso não. O Canadá, por exemplo, Leila Fernandes mora nos Estados Unidos faz uns mais de 10 anos. Sim. O Shapovalov sempre treinou com a mãe ou com um cara que era da federação mais privado. Quem que tá ali dentro, que saiu dali de dentro, é o Félix e a Bianca.
Os outros dois não saíram de dentro. O Canadá é um pouquinho mais fácil para mim, a realidade, porque é um país, tenisticamente falando, pequeno, poucos jogadores. Então, se é uma geração boa, eles foram capazes de investir bastante nesses poucos jogadores, o que eles precisavam. Então, a Andreescu tinha, a Nathalie toseu com ela desde que ela tinha 14 anos. O Félix tinha o preparador físico que era da Federação Francesa, um cara que é muito bom, esqueci o nome, quando era desde muito pequeno. O treinador dele que está agora, que é o... como é que chama? Esqueci o Tony, esqueci, mas está com ele faz um tempo também. Isso. Então eles foram capazes, tudo bem, a gente tem 2, 3 jogadores, vamos dar uma equipe de ponta para eles, desde que eles eram muito pequenos. Nos Estados Unidos não dá para fazer isso, porque tem 15, 20 jogadores bons na idade de 14, 15 anos. Mas não acho que o centro ali foi o que potencializou. Acho que foi ter o olho de ver esses bons jogadores jovens e apostar numa equipe de ponta para eles. Acho que foi o diferencial que eles fizeram. Léo, você está assumindo aqui essa parte técnica do Tênis Brasil, nesse projeto em que juntou o Tênis Root com o Instituto Tênis. Tem um centro de treinamento específico aí em São Paulo, em Alphaville. E eu quero saber o que é que você trouxe dessas ideias que serão introduzidas ou já foram introduzidas nesse trabalho que você está iniciando aí. Bom, eu tô chegando para conduzir a operação de São Paulo, né, de Barueri. Eu junto com o Fabiano. Algumas coisas, eu sempre, nos últimos 18 anos, uns 15 anos eu morei fora. E talvez a maioria desse tempo eu trabalhei com jogadores saindo do júnior para o profissional. Mesmo aqui quando eu trabalhei com o Belucci na cidade de 19 anos, né, eu assisti com muito júnior. E eu trabalhei com 4 números do mundo júnior ali. Depois fui para a Espanha, peguei o Orlandinho, o Menegiero também nessa saída. Então, por conta da minha carreira, eu fiquei mais ali naquela área. Então, o que eu vi nesses lugares? É muito importante você ter uma filosofia, como centro, uma escola de tênis. Então, eu gostaria de poder implementar uma filosofia aqui. Acho que é muito importante você criar uma linha de ensino, lógico, respeitando a individualidade do treinador, do jogador, mas tem que ter uma linha. Você vai para a Espanha, o cara treina na Galícia, não dá um treino muito diferente do que o Francis Roig. A diferença é como o Francis Roig passa o treino, como ele chega dentro do jogador. Essas são as coisas, mas você não vê um cara ensinando uma coisa completamente diferente. Então acho que isso é uma coisa muito importante. Foi com o Higueras e o Patrick conseguiram fazer nos Estados Unidos, uma coisa que sempre a Argentina teve, a Espanha. Então eu acho que isso é uma coisa fundamental para a gente, que eu vou tentar fazer aqui em São Paulo, é implementar uma filosofia. Segundo, criar uma cultura de meritocracia, que desde o começo ensinar que se o jogador fizer bem, tem chance de ter coisas, e que quem está tendo coisa lá em cima também vê que se não fizer bem, pode perder. Acho que isso é importante. Mas mais do que nada agora no começo é eu entender um pouco, né, como é que é o tênis aqui, o que está sendo feito. Fiquei muito tempo fora, estou chegando agora. Então, para mim, um momento importante de analisar, para tentar implementar essas coisas com o tempo. Você falou bastante sobre a questão de calendário, Léo. Eu ainda acho que o calendário brasileiro não está suficiente. Nem vou falar no tênis profissional, porque obviamente temos todos os problemas de pandemia, e aí vem uma questão financeira também por trás, né? Quer dizer, patrocinar, bancar, mesmo os torneios pequenos, precisa de uma verba considerável hoje pra gente, né? Mas acho que também o calendário juvenil não é o suficiente, né? A gente tem poucos torneios, não tão bem distribuídos, então assim, eu acho que faltaria também essa questão de um calendário mais bem elaborado. Claro que isso não passa exatamente pelo RTB, é uma questão de confederação e de federações, mas acho que falta isso também, você não acha? Eu acho, mas eu também, eu não sei se tem muito culpado por isso, porque a Espanha tem muito torneio, e a federação não ajuda muito. Então acho que eu acho que todo mundo ali tem um pouquinho de culpa, ou nem a palavra culpa, todo mundo poderia ajudar um pouco. A confederação, as federações, a iniciativa privada, patrocinador, os clubes. Se cada um botar um pouquinho ali, faz um torneio. Acho às vezes injusto quando a gente fala, mas quem quer que seja, a CBT, a Federação Esporte, não, mas
E a iniciativa privada? E os clubes? Então eu acho que é uma cadeia. Todo mundo teria que se juntar, colocar um pouquinho. Porque se a CBT chega e fala, não, vou fazer 5 torneios por ano juvenis. Bom, é pouco. Mas daí o patrocinador fala, vou fazer mais 5. Ah, tá bom, já são 10. Daí a gente pega os 5 maiores clubes do Brasil, cada um faz um. Pô, já são 15. Sim. Já são 15 torneios. É um número bom. Então acho que um fica passando um pouco a bola pro outro. E na verdade, se cada um, se a gente falar assim, bom, vamos fazer. Quanto você pode fazer? Eu posso fazer tanto. E você? Eu posso fazer tanto. E você? Eu posso fazer tanto. Ah, então tá bom. Não acho que tenha um culpado só. Acho que é um pouco o sistema. Sem dúvida. Em termos de competitivo, Léo, o que a gente pode ainda fazer? A gente vê nosso tênis ter grandes resultados, como o juvenil, quando transfere para o profissional já há uma queda. Hoje até nós temos alguns jogadores profissionais promissores aí, né? O próprio Thiago Wilde é um deles. Mas como é que você vê o tênis brasileiro competitivo em nível alto, lá em cima, comparado aos outros? De novo, eu preciso ver mais, porque faz tempo que eu tô fora. O que eu vejo, o que eu te falei da filosofia, eu acho muito importante. Uhum. A mensagem de como a gente quer que o jogador chegue lá no alto, eu acho que tem que ser dada antes. A pessoa tem que, o menino tem que crescer, a menina tem que crescer com essas informações, desde que tem 12, 13. Porque a gente fala, quando chega na transição, o problema é o seguinte: ensinar algumas coisas para o jogador quando ele está ali, já é muito difícil. Você tem que dar essas informações para eles quando tem 12 anos, quando tem 13 anos. Eles têm que crescer sabendo o que é o processo, o que faz parte do processo, porque daí quando chega com 17, 18, não é tanta surpresa, né? Mas não sabia que era assim ou não? Sabia. Então, o exemplo, tem que ensinar esse molecada a treinar bem, como se treina, eles têm 12 anos. Uhum. Tem que entender isso, a intensidade, é isso, é aquilo. Tem que ensinar a ser um mini profissional, lógico, gostando, se divertindo, porque é criança, mas desde que é pequeno. Saber que tem que aquecer bem para jogar, saber que tem que alongar bem depois do jogo, saber que a parte tática é muito importante. O treinador dá o feedback pro jogador, o jogador dá o feedback pro treinador. Quando for viajar, tá atento, não só ganhar ou perder, tá atento como os outros jogam, como são as culturas científicas de cada lugar. Entender que com o pai também, entender que perder é parte do processo, que vai perder, que vai ganhar. Entender, olha, eu jogo com 12 anos, eu jogo a bola pra cima e eu ganho tudo. Não vai dar certo isso quando você for profissional. Construir o jogador para quando ele chegar lá. Então, para mim, quando eu vejo isso, não, porque a transição é muito difícil. Eu acho que é muito difícil porque o trabalho antes da transição não é bem feito, quando se fala isso. Eu acho que se o trabalho é bem feito, e às vezes não dá certo, não estou falando que se o trabalho é bem feito vai dar certo, mas eu acho que se a mensagem é dada desde aquela uma idade antes da transição, eu acho que a transição dói menos e é menos surpresa para o jogador. Acho que o jogador se assusta muito porque vê muita coisa que podia ser digerida antes. É verdade, eu entrevistei aqui no podcast a Renata Dias, né, sobre a parte da psicologia, e ela falou isso também bem na tua linha, dizendo que a parte psicológica do tênis tem que ser trabalhada desde cedo. Não pode deixar para depois dos 18 anos ou quando vem a crise você tentar resolver. Você tem que trabalhar desde lá do começo, né? Exatamente. Léo Azevedo, Concordo. Eu quero te agradecer demais a tua presença aqui no Podcast Tênis Brasil. Desejar muito sucesso aí no trabalho de vocês, né, no Rede Tênis Brasil. Eu acho que tem todas as bases estipuladas, os pilares estão prontos aí. Espero que você consiga reorganizar bem esses pequenos detalhes que faltam e que a gente consiga ter sucesso, mostrar aí novas caras para o tênis brasileiro muito em breve. Obrigado, Dalcin, pelo ótimo bate-papo. Espero que os ouvintes gostem e conta comigo sempre que precisar. Obrigado. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.